Olá pessoal, eu sou o diácono José Marcos. Eu dei um testemunho ontem na igreja, mas o tempo lá é muito curto, né? Então eu quero dar um testemunho aqui para guardar no YouTube e também para passar outros dados. Como eu disse ontem, eu cheguei aqui para o bairro Jardim São Judas Tadeu em 2004 para 2005. Morei de aluguel num porãozinho ali na rua 25 e eu comecei a construir aqui onde eu moro. Foi muita dificuldade, né? A gente pagava aluguel, então a minha casa que eu tinha eu passei para meus filhos mais velhos, graças a Deus, né? Estão muito bem amparados. E naquela época que eu vim para cá, a minha esposa, tinha vindo de uma depressão pós-parto, né? Que foi no nascimento da minha filha mais velha, da Úrsula, né? E foi uma época muito difícil, porque a depressão pós-parto ela despersonaliza a pessoa. Tem pessoas que ficam violentas, tem pessoas que ficam dentro de casa julgadas, deitado na cama, não dorme, às vezes fica chorando. Tem de todo tipo, né? E não cuida do corpo, não alimenta direito, dá dó. E a Rosângela também, com ela, não foi diferente, ela passou por isso também. E ela nunca quis saber de fazer tratamento. Eu tentei e ela tinha um medo, né, de fazer exame de sangue, essas coisas, porque ela perdeu o pai dela com Chagas, doença de Chagas. Então ela também tinha medo de ser diagnosticada com Chagas. Então sempre foi contra, né? Não era muito a favor desse negócio de fazer exame, não. E nessa mesma época que nós viemos para cá, ela de uma hora para outra assim, ela disse que ia trabalhar. E eu trabalhava nos finais de semana, né, lá na Avenida Getúlio Vargas, em Savassi, para pegar um reforço, né, por causa dos meninos também. Tinha saído do estado pouco tempo antes. E aí eu falei com ela, puxa vida, Rosângela, você trabalhar agora e tudo, como é que nós vamos fazer? Nós temos duas crianças, a Úrsula e o Luke. Aí ela, como ela nunca fez tratamento para depressão pós-parto, ela achou bem natural falar assim, põe eles na escolinha, né? Então eu fiquei muito triste assim que ela achou uma solução, pôr os meninos na escolinha. Só que eu não. A educação, para mim, eu sempre tive esse conceito de educação que educa são os pais. A gente educa em casa. E queria fazer um sacrifício para mim é, esforçar para que eu oferecer o melhor, né? Pelo menos assim, bons exemplos para meus filhos, educar e tudo. E, e nisso eu fiquei muito chateado, mas tentei, né? Tinha uma escolinha aqui perto de casa, a única também na região, era muito carente. Fui lá, conversei com a mulher e tudo, procurei informações a respeito e acertamos lá para ela ficar com meus filhos lá. E a Rosângela foi trabalhar e aí uma parte a gente deixava as crianças lá. Só que no primeiro dia que eu deixei meus filhos lá, primeiro fim de semana que eu deixei meus filhos lá, quando eu peguei os meninos na segunda-feira de manhã, o Luke, o mais novinho, ele estava com a genitália, né, o ânus todo assado, né, todo vermelho e resto de fezes e tudo, né? Quem higienizou não higienizou direito. E isso aí deixou meu filho muito ferido, né? Muito sensível, ficou assado, como as mulheres falam, né? Quando troca a fralda. E eu fiquei meio chateado, né? E pagando lá e tudo. Eu fui com educação, fui lá, falei com ela, olha, eu deixei meu filho aí e tal, no final de semana. E nas trocas de fralda aí, quem fez a higienização do meu filho descuidou um pouquinho porque não limpou ele direito, ele veio e chegou para casa assim, assim. Então eu expliquei para ela,
né? Bem normal, assim, sem briga, sem nada. E aí, para minha surpresa, no outro dia, a dona da escolinha chegou aqui na porta da minha casa, me devolveu meu dinheiro da mensalidade e falou que não queria meu filho lá na escolinha dela, não. E ela é evangélica, né? Pelo menos falava. Hoje ela é minha amiga, né? Mas agiu dessa forma. Eu fiquei muito chateado, mas eu não paguei o mal com o mal, não. Por alguns anos, assim, eu fiz várias doações, né? Para ela, para a escolinha dela. Eu ia nesses atacadistas aí, às vezes comprava muita coisa em promoção. Aí eu entregava para ela lá, coisa para as crianças e tudo. Então, foi assim que eu fiz, que eu paguei, né, o que ela fez para mim, só com boas ações. Mas hoje ela é minha amiga, né? Então esse negócio não deu certo. Ela me apareceu aqui, devolveu a minha mensalidade. Eu tive de Fiquei desesperado, não tinha escolinha mais perto da minha casa, não conhecia quase ninguém. Então eu fui para o joelho, né? Fui pro joelho, dobrei o joelho, busquei de Deus, chorei, fiquei meio maluco, assim, preocupado, até que me veio um negócio na cabeça para me pedir a Deus. Eu falei com Deus assim, Senhor, eu vou pedir para o Senhor uma coisa impossível de qualquer homem realizar para mim. Porque eu nunca vi falar que alguém trabalhasse exclusivamente nos finais de semana. E eu preciso de olhar os meus filhos. Eu quero olhar os meus filhos. Eu não vou deixar meus filhos em escolinha nenhuma. E eu mesmo quero olhar eles. Eu quero que o Senhor me dê um emprego somente nos finais de semana. Pronto. É o que Deus queria ouvir de mim, né? Alguma coisa. Bom, eu andei pelo centro da cidade fazendo a distribuição de alguns currículos ali próximo à Praça da Liberdade. Até que eu encontrei um amigo meu da Polícia Militar, tenente da polícia, pai de 3 ex-alunos meus, né, do Karatê. E ele mexeu comigo lá, nós nunca fomos assim muito chegadão, não é amigo, mas é porque eu fui professor dos 3 filhos dele. Aí me chamou para tomar um cafezinho, naquela época eu tomava café, hoje não tomo mais. Perguntou o que eu estava fazendo ali. Falei, não, estou entregando uns currículos e tal, precisando de um emprego, eu estou cuidando dos meus filhos, as coisas não estão muito bem e tal. Ele falou comigo, não, deixa um currículo aí para mim, que a minha empresa, ela vai admitir gente agora. Meu patrão comprou um galpão lá no Alto Caiçaras e aí eu vou ver se eu consigo uma vaga para você, beleza? Falei, beleza. E continuei procurando. O meu objetivo era trabalhar só nos finais de semana. Eu queria olhar meus filhos de segunda a sexta. Pois, pasmem vocês, na mesma semana eu recebi uma ligação dele, desse tenente, amigo meu, e falou comigo assim, olha, o meu patrão liberou o galpão aqui, e aqui tem 2 vagas. Uma vaga para trabalhar à noite, tipo 12h36, e a outra não vai dar certo para você não, porque é só final de semana. Aí eu falei, o quê? Ele falou, uma 12h36, a outra só final de semana, essa aí não dá para você. Eu falei, não, dá sim. Essa vaga aí é Deus que está reservando para mim. Eu pedi a Deus, eu preciso dessa vaga aí para cuidar dos meus filhos. E aí, Deus confirmou, né? Eu passei realmente a, a trabalhar só nos finais de semana, foi em novembro de 2006. E aí nós começamos a fazer esse trabalho. Né? Resumindo, eu estou nessa empresa até hoje. Eu, vai fazer 18 anos, né? Estamos caminhando para os 18 anos. Então foi um emprego que eu pedi a Deus, Deus me honrou, né? Perguntei para Deus se eu merecesse, se eu realmente sentisse que o meu coração era sincero, que Ele me desse isso. Hoje o tempo já passou, né? A Úrsula e o Luke, eu cuidei deles como pai e mãe
A Úrsula até no ensino médio e o Luke até os 12, 13 anos, porque ele, como ele é jogador de base, então a gente precisava estar acompanhando ele nos treinos, né? E nos jogos e tudo. Então ele também quis morar com a mãe dele. Aí foi a Úrsula, foi morar lá com a mãe por causa do transporte de ônibus, fazer curso técnico, estudar e tudo. Eu fiquei muito triste com isso, mas era pro bem dela, né? Formação profissional. O Luke, por causa da amizade, né? Os dois eram igual, tipo pé e chulé, né? Um não ficava sem o outro. E eu fiz oração, pedi a Deus, né? Se aquilo era bom para eles, que se fosse bom, que eu ia abrir o meu coração para eles e que ia dar certo. Então a Úrsula foi para lá, para a casa da mãe dela, fez um curso fez um curso técnico, né, técnico de enfermagem, formou, fez estágio, né, o Luke, eu continuei acompanhando ele nos jogos, nos treinos, Pitangui, às vezes viajando para São Paulo, mais recente aí ele teve viajando para o Rio Grande do Sul também para fazer testes, né, então eu sempre acompanhei o Luke nos jogos, nos treinos, tudo, tudo, eu ficava por conta deles, né? De segunda a sexta, 24 horas por dia. E a Úrsula eu continuei assistindo ela com despesas, dinheiro para comprar roupa, para comprar material escolar, para comprar material para o curso técnico dela também, vestimento, uniforme, aquelas coisas básicas. E até coisas bem simplesinhas, né? Que a gente sabe com a mulher, pois ela era minha filha. Então precisava, né? A gente comprava as coisas íntimas para ela, né? Levamos ela para viajar para mais o Luke. Tiramos férias juntos, fomos para Guarapari e aí nós compramos um biquíni para ela e ela comprou um biquíni numa loja lá que só tinha um vendedor, não tinha nenhuma moça para olhar o biquíni para ela e eu achei engraçado que ela pediu para me olhar. Ela vestiu o biquíni lá e pediu para eu olhar. Olha, pai, está tudo bem, se o senhor gostou, vai ficar bonito em mim e tudo. E o pessoal ficaram curioso, né? Mas eu era o pai dela, então ela preferiu que o pai olhasse, é claro, que eu não ia deixar uma outra pessoa. E nós fomos para Guarapari, passamos uns tempos lá gostosos lá. A Úrsula completou os 18 anos, hoje está em 20 anos, está fazendo curso na Faculdade de Psicologia na PUC, no São Gabriel, está no quarto para o quinto período, né? Já formou técnica de enfermagem, tem uma larga experiência de auxiliar administrativo, cargo de chefia e tudo. É uma menina muito boazinha. Então ela está fazendo faculdade. O Luke, ele já passou por vários clubes, como eu já disse, né? Ultimamente ele foi para o Rio Grande do Sul fazer uma avaliação lá, teve em São Paulo, em Bauru. O pessoal lá de São Paulo gosta muito dele, mas ele não quer voltar para lá. Fazer o quê, né? Quem quer ser jogador de futebol é ele. Eu faço o papel de pai. Meu testemunho vocês lembram que eu falei que quando eu passei aperto em 2006, que eu pedi um emprego a Deus só nos finais de semana para cuidar dos meus filhos, e de preferência que até quando o Luke completasse os 18 anos, né, andasse com as suas próprias pernas. Pois bem, dia 10 de fevereiro agora o Luke completou 18 anos. Eu sempre dei assistência a ele, ele e a Úrsula moraram comigo muitos anos, né? Mais de 15 anos. A Úrsula principalmente, o Luke 12, por causa da diferença de idade. Foi uma luta muito grande, passamos muita dificuldade, mas valeu a pena. Eu tenho certeza que foi um aprendizado muito grande e eu cumpri com Deus o meu voto, porque os 2 momentos que eu tive de abrir mão deles aqui foi para o bem da Úrsula, para pegar o transporte, van escolar, para estudar, né? Porque senão ela teria de fazer um trajeto muito perigoso aqui a pé e eu não achava isso conveniente.
e o Luke por ser um parceiro dela também, que ela ia ficar muito sozinha. E aí o que eu fiz? Eu peguei a chave da casa da Rosângela e passei a frequentar a casa da Rosângela periodicamente, quase todo dia. Então foi assim que eu cuidei dos meus filhos. Enquanto eles estavam aqui comigo, com mais de uns 15 anos aqui comigo, pai e mãe 24 horas por dia, quando eles resolveram para o bem deles, para os estudos e para a casa da mãe, eu peguei a chave da casa da mãe deles, ela me passou as chaves e eu periodicamente, todo dia, passava lá. Então foi assim, né? Minha contribuição, meu papel, cumpri com o meu voto que eu fiz a Deus, Deus me honrou, né? Para honra e glória do Senhor. Eu estou contando isso para vocês e fico muito feliz em compartilhar, porque Deus sabe da nossa luta, de quanto nós passamos dificuldades e muitas pessoas nesse lugar são testemunhas, né? Da, do que aconteceu e eu estou muito feliz porque eu não tenho do que me envergonhar. E nós seguimos adiante, hein? Meus filhos são maravilhosos. Um abraço para todos, fique com Deus.